Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info. Vamos falar de Cruzeiro 2, Palmeiras também 2. Jogo válido pela final do Campeonato Brasileiro Sub-20. Jogo de ida que aconteceu lá na Arena Independência em Minas Gerais, ou seja, com o mando do Cruzeiro. E o Verdão traz um ótimo empate, portanto, na bagagem. E agora vai decidir em casa no Allianz Parque na próxima segunda-feira, lá no dia 30 de setembro, às 18h30. Então a gente aguarda informações sobre a questão dos ingressos, se vai ser gratuito ou não. A gente vai informando vocês ao longo da próxima semana. E acabou sendo um empate heróico para o Palmeiras, né? Porque até os acréscimos do segundo tempo estava 2-1 para a Raposa e aí o Gilberto conseguiu marcar o gol de empate, né? Foi um gol metade para o Gilberto e metade contra ali, né? Na súmula acabou sendo dado por nosso lateral direito, que aliás jogou muita bola, hein? Vamos destacar aqui o Gilberto, lateral direito do Palmeiras, que participou diretamente dos 2 gols do Verdão. No primeiro, ele quem cobra a falta, o goleiro do Cruzeiro espalma. Aí na volta a bola bate no zagueirão do Cruzeiro e vai contra. E no segundo gol, como eu falei, nos acréscimos, um chute barra cruzamento ali. A bola acabou tomando o caminho das redes. Então jogou muita bola. O Gilberto, sempre destaco ele aqui, né? Essa questão da batida dele na bola é sempre certeira, sempre em jogos truncados. Palmeiras, de repente, não tem alguns jogadores inspirados, né? Numa noite inspirada, como foi o caso lá na Arena Independência, né? Por exemplo, o Riquelme um pouco abaixo, o Alan um pouco abaixo, Thales e Luigi até foram bem para mim, acertaram alguns bons chutes ali, levaram perigo em algumas oportunidades, mas também não foram extremamente decisivos como já foram durante o Campeonato Brasileiro. Então, sobrou pro Gilberto decidir ali, né? Como muitas vezes já aconteceu desde o Sub-17, joguinho difícil ali, a bola parada do Gilberto, a batida na bola do Gilberto acaba decidindo também. E destacar ele, Patrick, capitão do time, jogou muita bola, foi um dos destaques aí, não só do Palmeiras, mas eu diria da partida mesmo, porque comandou o meio-campo alviverde, foi um jogador muito importante. E destacar também ele, o David, goleiro do Palmeiras. Afinal de contas, como a gente sempre brinca aqui, né? Quando um goleiro defende um pênalti, é o gol do goleiro, né? Então o David pegou um pênalti na primeira etapa, ajudou demais o Verdão, não teve culpa nos gols sofridos. Aliás, falei que ele pegou um pênalti no primeiro tempo, ele pegou 2, na verdade, né? Porque no primeiro pênalti batido pelo Guimeira do Cruzeiro, o juizão mandou voltar, porque o David se adiantou um pouquinho ali. E aí no segundo pênalti batido, aliás, batido da mesma maneira, né? David foi lá de novo no mesmo canto e fez a defesa. Bom, e o jogo teve algumas polêmicas, daqui a pouco a gente vai assistir, polêmicas principalmente no primeiro tempo, né? Uma não expulsão de um jogador do Cruzeiro, teve o pênalti que eu acabei de citar, né? Que foi um lance polêmico também envolvendo o Benedetti, mas daqui a pouco a gente vai assistir esses lances. Antes, vamos trazer a escalação do técnico Lucas Andrade, porque foi uma formação diferente ali, né? O Palmeiras não teve à disposição o lateral esquerdo Arthur, porque levou o terceiro cartão amarelo contra o Atlético Paranaense. Então, em vez de colocar um lateral esquerdo de origem na vaga do Arthur, ali, como por exemplo o André Lucas, o técnico Lucas Andrade optou por colocar o Vareta com a camisa 6 ali, né? Então o Vareta a gente sabe, é um zagueiro de origem, não é um lateral esquerdo. Então o Palmeiras atua de uma maneira um pouco diferente, digamos ali, né? O David foi o goleiro, aí jogamos com uma linha de 3 atrás. Estou falando no primeiro tempo, né? Depois na segunda etapa mudou tudo de novo. Até porque o André Lucas entra no intervalo, mas no primeiro tempo o Verdão entrou mesmo em campo com uma linha de 3 atrás, com o Gilberto pela direita, ficando mesmo, né? O Gilberto não atacou tanto na primeira etapa, então o Gilberto pela direita, centralizado o Benedetti e pela esquerda exatamente o Gabriel Vareta. No meio, o Robson Jacaré, não foi zagueiro no primeiro tempo, deu uns passinhos para frente ali, jogou como um camisa 5, liberando Coutinho e Patrick, que tiveram uma função até mais ofensiva em determinados momentos. E o quarteto, né? O quarteto obviamente não foi desfeito. Alan, Riquelme, Felipe, Thales e Luigi. Luigi jogou mais avançado, Thales pisando na área, mas jogando como aquele meio atacante, como ele gosta, centralizado, e o Alan e o Riquelme jogaram mais pelas pontas. E o Luigi foi um dos personagens do início da primeira etapa, pelo menos, né? Porque ele teve a primeira grande chance de gol do Palmeiras, batendo cruzado, quase que ele abre o placar lá na Arena Independência, e minutos depois, aos 11 minutos do primeiro tempo, para ser mais exato, estava 0-0, e o jogador do Cruzeiro escapou de uma expulsão ali, né? O lateral direito Dorival do Cruzeiro parou o Luigi numa chance clara e manifesta de gol, e o juizão deu só cartão amarelo, portanto, para o Cruzeirense, tá? Quero a opinião de vocês aqui. Para mim, um lance claro de cartão vermelho, tava já na direção do gol, Luigi, muito próximo do goleiro. Para mim, foi um erro do árbitro que, minutos depois, ainda teve um lance polêmico também na primeira etapa. E o lance polêmico, claro, envolvendo o pênalti que o David pegou no primeiro tempo. O Benedetti intercepta um cruzamento, não sei se com o braço, é um lance polêmico ali, né? A bola pega de raspão no braço dele.
Enfim, o Guimeira bate, o David pega, o juizão manda voltar pouco depois, aí o VAR observou que ele se adiantou, né? E aí na nova cobrança o David pega de novo o pênalti do Guimeira e foi um dos grandes nomes da partida, o goleirão do Palmeiras. E o Verdão tomou conta de boa parte da primeira etapa, né? Até os 30, 35 minutos, praticamente só deu Palmeiras, e nos 10 minutos finais o Cruzeiro conseguiu esse pênalti que eu mostrei e conseguiu o gol. Exatamente, o Cruzeiro fez um gol com o Tevez, um belo chute de canhota, por sinal, sem chance nenhuma para o goleiro David, a bola bateu na bochecha da rede ali, né? Então, indefensável para o goleiro palmeirense. O Cruzeiro foi para o intervalo vencendo por 1-0. Esse gol foi no finalzinho do primeiro tempo. Bom, no intervalo, o técnico Lucas Andrade fez a mudança para mim que era óbvia, saiu o Gabriel Vareta e entrou o André Lucas, né? Aí no segundo tempo, o Palmeiras jogou da maneira convencional, vamos dizer assim, né? Dois laterais, dois zagueiros, né? O Robson voltou para a zaga, time que a gente está acostumado a ver simplesmente com o André Lucas na vaga do suspenso Arthur. E curiosamente, né? Olha como o jogo foi maluco, porque no primeiro tempo o Palmeiras foi melhor, né? Mas saiu perdendo por 1-0. E no segundo tempo o Cruzeiro jogou mais bola que o Palmeiras. Só que o Verdão conseguiu marcar 2 gols, né? Conseguiu depois o empate, o Cruzeiro fez um também, né? Foi 2-2 o jogo, mas foi curioso, né? Nos tempos que o Palmeiras jogou, no tempo pelo menos o Palmeiras jogou pior, para mim que foi o segundo tempo, conseguiu marcar 2 gols, e no tempo que foi melhor, não conseguiu marcar e levou um gol do Cruzeiro, e o Cruzeiro teve um pênalti ainda para bater. Bom, na segunda etapa tivemos algumas boas oportunidades com o Thales, num belo chute de fora da área, o próprio Thales tentou também de cabeça pouco depois num cruzamento do Gilberto. Para mim foi bem o Thales, foi importante também o Luigi, ele poderia ter participado, né? O Luigi de um lance capital se o juizão tivesse expulsado lá o lateral direito do Cruzeiro. Então, Thales e Luigi para mim fizeram um jogo ok, jogo interessante até em determinados momentos. Claro que não brilharam como em outras ocasiões, outras partidas do Brasileirão Sub-20, mas alguns outros atletas, como por exemplo o Alain, o Riquelme, não foram tão bem. Coutinho discreto, o Benedetti não teve numa noite inspirada também, participou ali negativamente do lance do pênalti, se é que foi pênalti, que era até a opinião de vocês aqui, mas depois do lance do gol do Cruzeiro, o Tevez passa por ele, né, para depois finalizar. E durante a segunda etapa tivemos algumas mexidas também do técnico Lucas Andrade. Quem entrou bem foi o Sorriso, né? O Sorriso mais uma vez entrou muito bem, é um 12º jogador desse time, joga sempre as partidas de Campeonato Paulista e tá sempre entrando nos jogos de Campeonato Brasileiro. Quando o Luigi não desce para atuar no Sub-20, para mim, meu titular seria o Sorriso, porque vem se destacando sempre pela esquerda ali, tem o drible, jogador agudo, que finaliza bem também. E os outros jogadores que entraram acabaram não indo tão bem assim, né? O Ednei um pouco discreto, Daniel não conseguiu fazer a bola parar no ataque ali. Enfim, né, mas no segundo tempo tivemos mais alguns gols para a gente ver aqui. Aliás, o primeiro gol do Palmeiras foi logo no comecinho mesmo, né? Do segundo tempo, o Palmeiras conseguiu empatar nessa cobrança de falta do Gilberto, o goleiro espalma, e na volta o Janderson marca um gol contra, a bola bateu nele ali, né? Infelicidade do zagueirão do Cruzeiro, então o Verdão consegue um gol importantíssimo, porque foi um gol muito rápido durante o início mesmo da segunda etapa. Bom, mas o Cruzeiro consegue ficar à frente do placar novamente na sequência, num belo giro do Henrique Silva na entrada da área ali, mais uma bola indefensável para o goleiro David, porque foi um lance até difícil e bonito, né, do jogador do Cruzeiro ali, porque ele nem estava vendo o gol. Então conseguiu um giro bonito ali, bateu no cantinho, conseguiu marcar o gol do 2-1. E essa vitória do Cruzeiro, como eu falei no começo do vídeo, persistiu até o finalzinho da partida, até os acréscimos, quando o Gilberto, sempre decisivo, colocou a bola na área. Foi um chute? Foi um cruzamento? Fato é que a bola desviou no Pedrão ali e acabou tomando o caminho das redes. Palmeiras consegue, portanto, esse gol no finalzinho, que foi de suma importância para as pretensões do Verdão de erguer mais uma taça a nível sub-20, né? E esse empate foi muito, muito importante para agora a gente decidir em casa, semana que vem às 18h30, na segunda-feira, né, dia 30 de setembro, às 6h30 da tarde, lá no Allianz Parque. Então, se vocês gostaram do vídeo, já deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base, e comenta, que é sempre muito importante, principalmente os lances polêmicos. Se vocês acharam que o lateral direito Dorival do Cruzeiro deveria ter sido expulso após a falta no Luigi, se vocês acharam pênalti do Benedetti, naquele bracinho do Benedetti ali, e comenta sobre a partida, quem vocês acharam que esteve numa noite mais apagada, ou quem se destacou. Já dei aqui, né, meu top 3 de destaques. Para mim, Gilberto, Patrick e o David, goleiro do Palmeiras, para mim foram os melhores em campo. Quero também o palpite, o pitaco aí de vocês, a opinião de vocês aqui nos comentários. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.